Mais uma vez, Bezrat Hashem, estamos aqui, né, para comentarmos mais um pouquinho sobre essa porção de hoje, porção dessa semana, porção Kitzá, que é uma porção que Hashem faz o chamado a Moshe, pedindo a Moshe que fizesse uma contagem, né? Quando isso acontecesse, Kitzá, era para que cada um levasse uma oferta a Hashem pela contagem, né? Isso está no início, a gente estudou isso no primeiro ano de leitura, né? Na primeira parte dessa porção. De acordo com o rito que nós seguimos das leituras, das aliotes, a gente divide a porção em 3 partes, né? A cada ano lemos uma porção dessa divisão de 3, né? Que é um ciclo trienal de leitura. Então, em cada 3 anos, nós finalizamos toda a leitura de uma paraxá, né? E estamos hoje fazendo a leitura do 3º ano, né? Do ano. Isso, né? Então, hoje coube nós ver a parte que depois de Hashem pedir para que fizesse a contagem e que cada um levasse uma oferenda, e essa oferenda seria um valor fixo, não era uma oferta voluntária, né? Não era uma terumá, né? Era uma oferenda fixa, valor fixado, que era de meio ciclo, né? E essa oferenda não deveria ser diminuída por conta da pessoa ser pobre ou aumentada por conta dela ser rica ou mais abastada, né, financeiramente. Todos deveriam fazer essa oferenda, né? Aí hoje nós lemos um pouco para frente que fala que Hashem fala sobre o momento em que eles entrassem na terra, né? O momento em que eles entrassem na terra. Mas, a princípio, quando Hashem fala para Moshe, convoca ele, faz esse chamado e diz, olha, você vai subir, né, com o meu povo para eles Canaã. E Hashem e Moshe fala para Hashem, como nós iremos? Para nós irmos, nós temos que ter a certeza de que tu está conosco, que tuas faces estarão conosco. E como saberemos isso? E nessa conversa que Moshe teve com Hashem, ele pediu para que pudesse ver a Deus, ver a glória de Deus, ver as faces de Deus. Como todo ser humano, né? É difícil acreditar em algo que não se viu, né? E isso era uma crença que vem desde a antiguidade. Isso foi a causa também do pecado do bezerro de ouro, porque as pessoas, para crer em algo, ele tinha que ver, né? Algo palpável, né? E como Hashem ninguém viu, né? Até hoje ninguém viu Hashem, né? A face de Hashem, as faces de Hashem ninguém viu. Então, como creremos nele? Como Moshe creria nele, e todo aquele povo creria nele? E Hashem explica aí, dentro desse contexto, como eles deveriam crer que ele existe, né? Ele disse, eu irei convosco, as minhas faces vão convosco, mas vocês não poderão me ver, porque ser humano nenhum pode ver as minhas faces e continuar vivo, né? Mas me verás pelas costas, né? Mas me verás pelas costas. Então, há um comentário dos nossos sábios que em relação a isso, que Hashem quis dizer que nós nunca poderemos chegar a Hashem pela frente, querendo ver a face de Deus, querendo olhar ao rosto de Hashem, mas sim pelas costas. Pelas costas como? Através dos seus feitos, através dos seus milagres, através de tudo aquilo que ele faz, que ele realiza, nós devemos reconhecer a sua existência por conta disso, por tudo que ele faz, por tudo que ele fez,
faz e fará, né? E essa era a forma para que o povo de Israel deveria crer nele, de que ele realmente existia e existe, através de tudo aquilo que ele iria fazer, né, quando tirasse o povo para tirar o povo da terra e para guiar eles por todo aquele caminho até chegar na terra de Canaã. E essa foi a forma para que eles crescem em Hashem pelos seus feitos, pelos seus milagres, pelas suas maravilhas que ele ia fazer a favor do seu povo e contra aquela nação que estava escravizando eles. E essa era a forma para que eles pudessem compreender, né, que realmente existe um Deus acima de todos os deuses palpáveis e visíveis, né? E esse Deus era Ele, e é Ele, né? É Hashem. Ele ninguém pode ver, mas Ele existe, né? Ele existe e é Ele que está acima de todos os deuses. Deus escrito com um D minúsculo, né? No português existe isso, né? Existe isso, né? Que o Deus de Israel, o nosso Deus, é escrito com um D maiúsculo, né? E os deuses pagãos com o D minúsculo, né? Porque na verdade não são deuses, né? São obras, são artifícios feitos pelo homem, né? Que assim colocaram como deuses, né? Deuses palpáveis. E dessa forma, então, nós vemos nessa porção que Moisés não pôde ver a face de Deus, mas na sequência Deus se revelou a ele com todos os prodígios, com todos os milagres que ele fez no Egito. A princípio, quando Moisés chegou na Mitzrayim, ele convocou todos os anciãos de Israel e depois todo o povo de Israel, e ali ele e Arão demonstraram os milagres de Hashem para o povo, para que o povo cresça em Hashem por aqueles milagres, por aquelas coisas que eles iam fazer. E essa é a forma interpretada por alguns dos nossos sábios que Hashem quis falar para Moisés, que ele não deveria ver somente pelas costas, né? Ou deveria acreditar em Deus vendo pelas costas, vendo pelo aquilo que ele faz, pelo aquilo que ele deixa acontecer, né? Que pelas costas, vamos pegar, quando nós passamos em algum lugar e fazemos alguma coisa e continuamos, alguém vai nos ver pelas costas, mas vai nos ver que nós passamos ali como? Porque fizemos algo e deixamos algo ali que vai constatar a nossa existência, vai provar a nossa existência, que nós passamos por ali e fizemos algo, né, para declarar a nossa existência. E existem muitos comentários hoje, muitas formas de se fazer comentário nessa porção, que é muito rica, né? Ela fala, além disso, vem falar das festividades, de Shelosh Regalim, né, das festas, em que 3 vezes ao ano todo o Yehudi deveria de subir a Jerusalém para festejar ao Eterno, né? E que estas festas, junto com o Shabat, né? Nós vemos ali que o Shabat está incluso ali nessas festividades, era um marco para Israel, né? Demonstrando ali o reconhecimento que ele é quem tirou-os da terra do Egito. O significado dessas festas é a lembrança da saída do Egito. A lembrança da saída do Egito. Tanto o Shabat quanto as demais festividades, né? Por que subir a Jerusalém? Porque Hashem fala que não era para ofertar, fazer o sacrifício dele, não era para derramar o sangue dos animais, do cordeiro, em outro local, a não ser no local que ele escolheu, né? Então, essas festividades, hoje não tem mais o templo, né? Não tem o Beit HaMikdash, mas temos as nossas comunidades que representa, né? De uma forma muito singular, né? Representa hoje o Beit HaMikdash, as nossas sinagogas, né? Minúscula, né? Não dá para comparar, né, com o Beit HaMikdash, mas é o que nós temos hoje, né? É o referencial que nós temos hoje, aonde nós podemos subir também, subir
nessas festividades para demonstrar a nossa gratidão ao sagrado, né, por tudo que ele faz por nós. E na festa das colheitas, na festa das semanas, no Pêssar, né, que estamos inclusive se aproximando do Pêssar, né? Pêssar está aí, né? Estamos aí há um mês do Pêssar, né? E queremos já deixar aí no ar aí o convite para todos aqueles que querem participar conosco aqui. Como vemos hoje, é um dever de cada Yehudi participar dessa festa, né? O Pêssar é uma convocação de Hashem, não é um pedido, um convite, né? É uma convocação, né? Que todo Yehudi tem que participar do Pêssar. E você pode fazer essa festa com a tua família na tua casa, né? O Pêssar. Mas se você quiser se juntar à comunidade e fazer em comunidade, fica ainda melhor, né? Fica ainda mais agradável, né? E de todos participarem juntos, né? E nós lançamos esse convite aí a vocês que quiserem participar conosco aqui na nossa sinagoga, vocês são muito bem-vindos. Mas para isso vocês têm que se inscrever, entrar em contato pelo telefone que tem na descrição aí da transmissão e confirmar a sua presença aí, a tempo, né? Vou passar já o comentário para a mesa, né? Para não perder, não ficar tomando muito tempo aqui, que fiquem à vontade aí para fazer seus comentários. Shabbat Shalom. Pessoal, por que o Eterno nos livrou do Egito? Nos tirou do Egito para nos dar uma coisa muito importante chamada liberdade. Porque é através da liberdade que nós temos a condição e a capacidade de exercermos um dom muito importante que Ele nos deu. Chama-se livre-arbítrio. Ou seja, a pessoa que não tem liberdade não tem livre-arbítrio. A pessoa que não tem liberdade obedece àquele que lhe toma a liberdade, aquele que lhe passou a se adonar de sua liberdade. Então, por que o Eterno quer a nossa liberdade? Ele quer, como eu disse, que venhamos a exercer o nosso livre-arbítrio. Bom, para isso é necessário que sejamos independentes, ou seja, que não venhamos a depender de ninguém que não de nós mesmos e do Eterno. Então, como é que o Eterno, ele disse aqui, nós vamos aqui então repetir no capítulo 34, versículo 20. E todo que abrir a matriz da jumenta, redimi-los-á por carneiro, e se não o redimires, quebrar-lhe-ás a cerviz. Todo primogênito de teus filhos remirás, e, aí é um adendo, né? Quando vieres ao templo nas festas, não apareças diante de mim de mãos vazias. O que quer dizer isso? Primeiro, tudo aquilo que nós conseguimos obter, nós temos um dom, nós temos a capacidade de apenas termos a metade. É como a contagem no início aqui dessa Parashá Kitzá, ela fala a respeito de coleta de meio shekel, para fazer a contagem do pessoal que estava lá, pessoal que saiu do Egito. Então, da mesma forma, tudo aquilo que nós obtemos, metade é nosso valor, a outra metade é o Eterno que nos deu. Quando o Eterno disse assim, não aparecerás diante de mim de mãos vazias, ele quer dizer o seguinte, olha, sejam ricos. O cristianismo, nós fomos criados em ambientes cristãos, todos nós aqui, fomos criados em ambientes cristãos e que defendem a pobreza, sejam pobres, sejam coitadinhos, pobrezinhos. Por quê? É mais fácil te controlar, é mais fácil dominar, é mais fácil tomar de você se você é pobrezinho. Se você é rico, se você tem condição e capacidade, ninguém vai tirar de você, não, porque você vai defender aquilo. O pobrezinho depende do prato de comida que o poderoso vier lhe dar, e ele fala, tudo bem. Então ele não tem livre-arbítrio. Ele não pode ter livre-arbítrio, porque ele depende. É como no escravo. O escravo também dependia, não tinha livre-arbítrio. O dependente, ele é um escravo também. Ele não tem capacidade de exercer o seu livre-arbítrio. Bom, quando o Eterno disse, não aparecerás diante de mim de mãos vazias, ele quis dizer o seguinte, sejam ricos, tenham fortuna, tenham dinheiro, tenham capacidade de ter dignidade, de elevar a sua cabeça e dizer,
Eu tenho capacidade de me sustentar e sustentar os meus. Eu tenho capacidade de sustentar uma sinagoga. Eu tenho capacidade de fazer bem e tzedakah a outras pessoas que necessitem. É isso que o Eterno nos quer livres. Ele quer nos dar a liberdade. Para que Ele nos dê a liberdade, é necessário que nós façamos a nossa parte para nos libertar. Ele faz a parte dele, ou seja, nós damos meio shekel, ele nos completa com 1 shekel. O outro meio shekel, ele nos dá. É isso aí, pessoal. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Baruch Hashem, que nos dá a oportunidade de estarmos todos mais uma vez juntos nesse Shabbat especial da Parashá de Ki Tisa, posterior à festividade de Purim, né? Que tivemos a oportunidade de celebrar essa festa de Purim com muita alegria, né? Que Hashem nos deu essa oportunidade, esse presente de estarmos todos juntos também para o recebimento da festa de Purim. Antes de começar o meu comentário, eu queria dar um agradecimento especial a todas as pessoas, especialmente as mulheres que dirigem a comunidade, nos ajudam a direção e dirigem a comunidade de Sha'arei Teshuvah, e que fizeram um trabalho extraordinário na organização e na preparação para a festa de Purim, né? Dar os parabéns para todas elas e encorajá-las para Pesach, né? Que Pesach vai ser um pouquinho mais complicado. O Pesach sempre é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas esperamos que esse bom trabalho da festa de Purim possa ser continuado na festa de Pesach e em todas as festas do restante deste ano 5.785, né? Antes de começar o meu comentário, também agradecer a presença e a participação de todos os que estão hoje aqui presentes na sinagoga de Ponta Grossa, dos homens que estão sentados junto comigo na mesa, do Avinadav Ben Israel que está na frente, trazendo os comentários principais do shiur desta porção desta semana, das mulheres que estão sentadas do outro lado, aqui na sinagoga de Ponta Grossa, e de vocês que nos acompanham do outro lado da tela, que também nos ajudam e nos dão força para continuar estudando e praticando estas questões, e especialmente os meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a falar nesta porção da Parashá de Ki Tisa, né? E a Parashá de Ki Tisa é uma Parashá muito interessante que traz tópicos e situações muito relevantes para a história dos Bnei Israel, né? Como o próprio Avinadav Ben Israel falava, a porção de Ki Tisa era uma porção que no começo ela vinha em um nível muito bom, um nível quase perfeito. Parece que tem uma queda muito grande, muito pesada, e depois ela vai voltando mais uma vez, ela vai se elevando, né? Quando me falo de elevar e descer, falo das coisas que são boas e das coisas que parecem que não são tão boas, né? Então, no começo da Parashá, nós estamos em um nível muito alto. O nível muito alto refere-se ao censo que o próprio Avinadav estava falando. Mas para que era esse censo? Qual que era o objetivo desse censo da Parashá de Ki Tisa nesse começo? O propósito desse censo era tomar o número de todos os Bnei Israel que estavam prestes a entrar em Eretz Israel, né? Em conquistar a terra de Canaã e torná-la Eretz Israel. Essa era a missão. E até esse ponto da história era assim que ia acontecer. Eles já estavam prontos para entrar na terra de Israel, né? Só que, mais uma vez, temos a queda, né? Temos aquele momento em que essa energia positiva ela como que se reduz, ou que se afasta um pouco, que é o momento do becerro de ouro, né? Que ali vem agora em resposta a essa situação do becerro de ouro, vem o que corresponde para este terceiro ano de leituras, que é Moshe. Nós vemos que no começo da nossa porção do rito trianual, no terceiro ano desta porção de Ki Tisa, nós vemos que Moshe já está intercedendo, que Moshe já está conversando, que Moshe já está discutindo até com Hashem para poupar a vida de quem? Dele? Não. Dele não, porque ele era suficientemente reto, era suficientemente sadico para ele ter a oportunidade de se manter com vida, mas tentando poupar a vida de quem? De todos os Bnei Israel, porque se Hashem não tivesse tido misericórdia dos nossos pais lá naquela época, né, nós não estaríamos aqui hoje, né? Então essa intercessão de Moshe Rabbeinu afetou aquela geração e afetou todas as gerações até hoje e até os que virão para frente, né? Então esta é uma parashá muito importante com esses 3 tópicos, né, que nos deixa ela, né, dessa questão.
Agora bem, a Parashá, nas suas duas primeiras partes, né, dos 2 anos passados de leitura, ela nos mostra que Hashem tinha um plano e que por culpa nossa, das nossas falhas e dos nossos erros, esse plano se adiou um pouco, ou seja, ele se retrasou. Tivemos que fazer todo um processo de tikkun, todo um processo de retificação para conseguir chegar e concluir esse plano, né? Então, nós vemos que nós tivemos uma falha, né? E qual que foi essa falha? Na Parashá de Mishpatim, 3 parashot para trás, quando nós estávamos no shiur, eu falava para vocês que a percepção do Yehudi, a percepção do judeu, ela precisa ser afinada, ela precisa ser aperfeiçoada, para que ele consiga cumprir a Torá de forma completa e perfeita, né? Por que falo isto? Porque desde o começo do Sefer Shemot, né, depois da saída de Mitzrayim, quando Hashem se apresenta para com os Bnei Israel e passa os 10 pronunciamentos, que são esses mesmos 10 pronunciamentos que nós vemos que Hashem escreveu hoje nas segundas tábuas da lei, né, nas Luchot Abanim, né, o povo deu uma resposta para Hashem. Quando nós recebemos os 10 pronunciamentos, nós demos uma resposta para Hashem. E a pergunta é, a resposta que nós demos era correta? A resposta a essa pergunta é sim. A resposta que nós dimos naquele momento era a resposta correta. Só que não era a resposta completa, né? Quando Hashem falou todos os mandamentos, o povo respondeu o quê? Na'azeh venishma. Faremos e entenderemos, né? Por quê? Porque nós entendimos que muitas das coisas que Hashem precisa que nós façamos, a nossa mente limitada não tem acesso a todo conhecimento para poder entender esses mandamentos, né? Mas, contudo, nós precisamos cumpri-los. Mas, por cima disso, nós precisamos ter percepção. Temos que ter a capacidade de que, se bem não entendemos o 100% do que Hashem está tentando mostrar para nós no mandamento, nós precisamos começar a entendê-lo, começar a palpar e obter sabedoria para poder entender por que Hashem está precisando de nós cumprirmos esse mandamento. Por quê? Porque até esse ponto da história dos Bnei Israel, eles estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo e estavam aguardando uma explanação de Moshe Rabbeinu para eles poderem entender o mandamento. Por isso foi que aconteceu a falha. Qual foi a falha? Moshe ascendeu ao monte, o povo se achou sem a referência, se achou sem Moshe, aquele que explicava o mandamento, e o povo perdeu a percepção da questão. Ele perdeu a referência, perdeu a capacidade de entender por que estava se aproximando, por que eles estavam se aproximando de Hashem e por que Moshe precisava ascender ao monte, e foi ali que deu toda aquela confusão do becerro de ouro, né? Então, existe uma questão importante que os sábios nos encorajam sempre a estudar o quê? Estudar a Torá. Por que estudar a Torá? Porque os sábios não falam melhor, porque eles não encorajam as pessoas a cumprir os mandamentos, né? Cumpra os mandamentos, não é que eles não fazem isso, sino que é mais popular e nós escutamos mais no judaísmo, estude a Torá, mas que cumpra o mandamento. Por que isso? Porque isso vem a recuperar essa falha que nós tivemos naquela época, de não entendermos o que Hashem está falando e acabarmos tendo uma interferência e acabamos pecando, acabamos caindo no erro. Então os sábios nos ensinam agora, sim, cumpramos o mandamento, mas também tenhamos a oportunidade de estudarmos para podermos ter a conceição certa de por que é que estamos cumprindo isto. E isso nós vemos na festividade de Pesach, aproveitando a oportunidade do gancho que o próprio Abinadab Ben Israel estava falando, de que nos estamos aproximando de Pesach, né? Nós saímos de Purim, que é o 14 de Adar, e imediatamente sairmos de Purim significa que estamos a 30 dias, já não mais a 30 dias, agora estamos a 28 dias, possivelmente. 28, 29 dias de Pesach, né? Então, esse é um alarme, né? Mas, ao que me quero referir é que dentro da festividade de Pesach, nós, nas 2 primeiras noites de Pesach, nós fazemos a leitura do quê? Do Seder e da Agadá.
O Seder, que é o serviço de Pesach, e a Agadá, que é a narração de todos os acontecimentos que nós passamos em Mitzrayim, na saída de Mitzrayim e na chegada até o deserto, prestes a entrar em Eretz Israel. Mas como que começa o relato da Agadá? Qual que é o primeiro passo que traz essa narração, que traz todo esse relato histórico do que aconteceu com os Bnei Israel? O passo antes da Agadá, que abre, que dá abertura a esse momento, é as 4 perguntas. Então, o que significa isto? Porque os sábios nos fazem, ou seja, fazem que as crianças façam essas perguntas para poder começar com o relato da Agadá. Porque se nós, no nosso coração, não tivermos interesse para estudar o que aconteceu naquela época, então nós não somos meritórios de sair de Mitzrayim. Hashem, ele mesmo fala nas porções passadas neste Sefer de Shemot, na Parashá de Yitro, e quando te perguntar teu filho, lhe falarás, porque Hashem me tirou de Mitzrayim com mão forte. Então, esse perguntar no judaísmo é muito importante. Nós sempre temos que ter esse objetivo de entender. Interessante que na festa de Purim tivemos a oportunidade que no serviço da Seudá, no serviço da refeição festiva, quando estamos todos conversando, quando estamos todos participando desse momento agradável para todos, especificamente nessa festa de Purim, estávamos sentados na mesa e estávamos discutindo, e na discussão surgiu o seguinte ponto, que o ser humano, mais uma vez, o que estava falando no começo, o ser humano não tem a capacidade de entender a Torá completa. Nós não temos essa capacidade. E é uma verdade. Mas qual que é a minha preocupação? E essa declaração, essa questão que estou falando agora, que o ser humano, isso é uma realidade, que o ser humano não é capaz de entender a Torá completa, não é um perdão, não é uma desculpa, é um objetivo. Tem que ser um alvo. Eu não posso utilizar esse comentário para falar, eu não preciso estudar Torá porque como o ser humano não vai entender nunca a Torá perfeitamente, então eu não preciso estudar Torá. Para quê? Se eu não vou ter a capacidade de finalizar esse serviço. Não é uma desculpa isso. Isso é uma motivação, é um alvo, é um objetivo. O ser humano não pode entender a Torá perfeita, mas eu vou me esforçar para entender o máximo que eu conseguir na minha vida da Torá, que é isso que nos faz diferentes. Tive a oportunidade aqui no chat da comunidade de fazer uma enquete ali, e a pergunta da enquete era: você gostaria de ver Hashem como Moshe viu ele? De enxergar Hashem, a glória de Hashem, como Moshe enxergou ela? Quem não gostaria de enxergar Hashem? Aqui, por enquanto, todas as respostas do chat foram sim. Eles querem enxergar Hashem como Moshe viu Hashem nesta porção da Parashá de Kitissá. Mas o que fez diferente a Moshe do restante do povo e do restante dos seres humanos? A capacidade que ele teve de escutar a voz de Hashem. Então ele primeiro escutou para depois ele fazer o quê? Para depois ele enxergar. Então nós precisamos escutar e estudar. Parece similar, escutar e estudar são palavras parecidas, para podermos enxergar depois. Então essa é uma das missões principais que nos deixa esta Parashá de Kitissá. E só para finalizar a minha participação, desculpa que me tenha estendido um pouco nesta porção da Parashá de Kitissá, mas é relevante. Na Parashá de Mishpatim, eu falava naquela oportunidade, neste ano de 5785, que Hashem, no capítulo, na Torá, no capítulo 24 de Shemot, isso do capítulo 24, quem quer acompanhar a leitura pode encontrar na página 230. No capítulo 24, versículo 9 em diante, diz assim: e subiram Moshe e Arão, Nadab e Aviú, 70 dos anciãos de Israel, e visionaram Elohim, visionaram o Eloé de Israel. Então eles já tinham visto algo de Hashem. É interessante isso aí. E havia debaixo de seus pés como uma obra de pedra de safira e como a visão dos céus em sua limpidez. E eu falava para vocês naquele momento que essa visão que os Bnei Israel tiveram foi uma visão imperfeita.
uma visão com muita interferência do que Hashem queria mostrar para eles. Por isso que depois o próprio Hashem fala assim, aqui no versículo 11, e aos grandes dos Bnei Israel não estendeu sua mão. Né? Falava que isso, quando fala que Hashem não estendeu a sua mão para eles, é porque eles não tiveram a capacidade completa para poder entender o que Hashem estava tentando mostrar. Agora, se nós voltarmos para a Parashat, a porção de hoje, né? no capítulo 33, na página 265, Hashem fala para Moshe o seguinte, aqui no versículo 19, e disse: eu farei passar todo o meu bem diante de ti, e chamarei nome de Adonai diante de ti, e farei misericórdia quando eu quiser fazer misericórdia, e me compadecerei quando eu quiser me compadecer. E ainda no versículo 23 ele diz assim: e retirarei depois a minha glória, e verás minhas costas, e o meu rosto não será visto. Né? Então, quem teve uma melhor visão de Hashem? Os Bnei Israel, os 70 anciões, Nadav e Aviú, né? Ou Moshe nesta ocasião? Né? E a resposta certa é Moshe nesta ocasião. Né? Mas então qual foi, mais uma vez, eu sempre preciso sempre fazer essa observação. Qual foi a descrição de Moshe do que ele viu? Nós sabemos que os Bnei Israel, como já tinha falado na Parashat de Mishpatim, eles falaram que eles viram como se nos pés de Hashem tinha safira e tinha pedras preciosas e tudo aquilo, né? Mas qual foi a descrição que Moshe deu do que ele viu? Fala assim, né? Que nós, quando fazemos essa leitura em hebraico, nós nos colocamos em pé, né? Ele diz assim, a descrição que Moshe fala assim, diz assim: e passou a divina presença de Adonai diante dele e proclamou: Adonai, Adonai, Elohim piedoso, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e verdade, que guarda a benignidade para as suas gerações, que perdoa a iniquidade, rebelião, pecado e não livra culpado. Né? Então temos 13 atributos, 13 descrições, e nenhuma dessas descrições é física. Não fala das costas, não fala dos pés, não fala da mão, não fala do cabelo, não fala de nada. A descrição que Moshe dá de Hashem é um modelo totalmente espiritual, de coisas espirituais. Então, a pergunta que eu fiz no chat, a enquete que eu fiz no chat, de que se você quer enxergar Hashem como Moshe enxergou, muitas vezes nós já enxergamos Hashem como Moshe enxergou, porque quantos de nós não tivemos a oportunidade de ver a misericórdia de Hashem na nossa vida? Né? Só que, mais uma vez, a questão da conceição, de como nós entendemos as coisas, é o que nubla a nossa visão, que atrapalha a nossa visão. Então, Hashem sempre está disposto a se apresentar diante de nós. Só que muitas vezes nós não somos capazes de escutar antes de ver. Escutar e entender antes de ver e fazer algo. Né? Então, é essa a questão que nos deixa a porção da Parashá de Ki Tisa. Shabbat Shalom a todos. Quero pegar um comentarinho aqui rapidinho aqui também, de uma parte também. Ele tem muitas coisas para comentar, mas não consegue, né, pegar todos, né? Então cada um comentou uma coisa, eu vou pegar uma parte aqui. E guardareis os Shabat, sábados, santificação do Shabat. É uma lei propriamente ao povo israelita, pela qual leva uma responsabilidade particular, pois esse é um sinal entre mim e vós, por vossas gerações. O quanto Hashem, Deus, cansou ao criar o mundo. Será que ele cansou tanto assim em 6 dias que ele foi preciso folgar e descansar no 7º? Provavelmente não, né? Quando a gente cria alguma coisa, a gente começa um trabalho, alguma coisa para entregar para um cliente ou alguma tarefa, alguma coisa, percebe que quando você termina, você consegue, fica satisfeita. Agora estou satisfeita, vou entregar um bom trabalho, eu fiz o máximo que eu podia na minha condição, né? Então, a pessoa se sente satisfeita. A gente vê que o Eterno, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é aquela referência daquilo que não se vê, mas que se espera, que se sente a presença sem você ver ele, você quer ele perto de você, mesmo você nunca ter visto ele. Então é algo, é uma essência, é algo, não tem como explicar.
É um poder, é algo que você quer estar perto, quer que teus amigos, teus parentes estejam perto, mesmo aquilo que você nunca viu. Então você lê, você estuda, você vê as referências dos rabinos, Moshe Rabbeinu mesmo, mesmo vendo as costas dele, a gente vê o poder magnífico dele, mesmo você não tendo, tem ele próximo de você, à tua frente, à tua retaguarda, te protegendo, te livrando, mas sem você ver ele. Então é algo que ele te dá o exemplo de bondade, exemplo de correção, exemplo de como você ter uma boa conduta. Então é algo magnífico. Então nessa paraxá aqui, nessa parte aqui da descansar o Shabat, ele se contempla da formosura das coisas que ele fez e ele se sentiu satisfeito por aquilo que ele fez. E tratando pela psicologia, pela física e por tudo, a gente vê que existe uma válvula chamada válvula de escape do ser humano. O ser humano precisa descansar um dia na semana, tanto pela medicina, tanto pelo que você for pesquisar na tua vida. Você precisa de um dia de descanso na semana. Até na letra da balista tem. Então, será que o Eterno provavelmente já sabia de tudo isso? Ele sabia que nós precisávamos na criação dele esse dia. Então, a gente vê que as pessoas que trabalham exaustivamente, eles ficam exaustos psicologicamente, fisicamente. Os que trabalham fisicamente e não trabalham muito com a cabeça, a parte física fica afetada, a psicológica fica afetada. Os que trabalham na parte de cálculos, que usa a mente, cansa o corpo dos dois jeitos, leva o cansaço para as demais partes. Então a gente vê que o Eterno criou esse dia aí para que você trabalhasse os 6 dias e você naquele 7º dia você pudesse descansar, pudesse estudar, pudesse refletir. Existe um ditado que fala assim que começar algo novo é preciso você esvaziar-se. E o Shabat é como se fosse uma ilha. Todo tempo, todo final de semana existe aquela ilha que você vai ali, não uma ilha física, mas uma ilha mental, algo assim, tá dentro de você. Onde quer que você esteja, você vai nessa ilha e você se esvazia daquela semana para começar algo novo. Então é algo, digamos assim, se for pegar detalhes por detalhes, vai em muitos detalhes. A gente vê que o Eterno criou algo para nós, para o nosso bem. É só um comentário muito rápido, vou tentar, né? Quando o Eterno se apresentou a Moshe, e Moshe perguntou: qual é o seu nome? Ele falou: serei quem serei. Esse é o meu nome, serei quem serei. E aqui ele está confirmando isso quando ele diz o seguinte: e disse: eu farei passar todo o meu bem diante de ti, chamarei em nome do Eterno diante de ti, para ensinar-te como implorar minha piedade. E farei misericórdia quando eu quiser, e fazer misericórdia, e me compadecerei quando eu quiser me compadecer. Isso quer dizer o seguinte: o Eterno é incorruptível. Ninguém consegue controlar o Eterno. É impossível controlar o Eterno. Ou seja, tudo aquilo que o Eterno determinar que vai ser feito, é o que vai ser feito. Se ele determinar que não vai ser feito, não vai ser feito. Não adianta chorar, pedir, rogar, fazer 1000 promessas. Não adianta. É o que aconteceu também, por exemplo, com Moshe, quando não pôde entrar em Eretz Israel. Ele faz aquilo que ele determina que tem que ser feito, porque é o melhor para cada um de nós. É isso aí. Então, quando o Eterno fizer o bem, é porque ele quis fazer o bem, não é porque você controlou ele. É impossível controlar o Eterno. Quando ele fizer alguma coisa que você não acha que seja boa, pensa bem, porque às vezes aquilo que você acha que não, normalmente aquilo que você acha que não seja bom, é para você crescer espiritualmente. É isso aí, pessoal. Shabbat Shalom novamente. Muito bom, muito bom. As mulheres têm comentários? Muito bom os comentários, as colocações aí, excelente, né? Baruch Hashem, por tudo, né? É o que ouvimos hoje, e que cada vez que a gente depara com uma porção como essa, a gente aprende um pouquinho mais, né? Aprende um pouquinho mais. É muito interessante essa questão da gente conhecer Deus, conhecer Hashem, não pelo seu físico, né? Não que ele, pela sua beleza, né?
mas sim pela sua bondade, pela sua misericórdia, né? Como ele fala, e quando ele executa essa bondade a nosso favor, quando executa essa misericórdia a nosso favor, é aí que nós vamos entender e reconhecer que realmente Ele é o nosso Deus e Ele tem nos escolhido. Porque assim Ele falou para Moisés que é dessa forma que o povo de Israel deveria de entender Ele, compreender e reconhecer Ele. Quando Ele tirassem eles da terra do Egito e colocassem eles na terra de Canaã e fizesse todo esse bem, tivesse toda essa misericórdia a favor deles, então eles deveriam reconhecer por conta disso. Pode falar. Só agregar um comentário aqui do chat, né, da Gisele, ela fala assim, né? Moshe tinha uma grande verdade dentro dele, pois ele conhecia Adonai, ao Eterno, pelas suas ações, mas ele queria ver, né? E realmente, né? Só que esse queria ver é uma questão interessante de qual que foi o objetivo dele falar para Hashem, mas me mostre a face, né? Porque parece ou seja, me deixa enxergar alguma coisa. Por que foi essa preocupação tão repentina de Moshe Rabbeinu, né? Seria um desejo que ele tinha há anos de todo esse processo de proximidade, de se aproximar dele, seria que esse era o desejo. Mas realmente nessa porção parece que a chave dessa questão é o seguinte, que Moshe colocou como um garante de que os Bnei Israel iam se dar bem em todas as gerações, que as faces de Hashem estariam conosco. Então, como ele saberia de que Hashem ia estar conosco? Mostrando se mostrando diante de Moshe, né? Então essa foi a conclusão do contrato, né? Por isso que tanto Moshe como Hashem aceitam esse contrato, e esse é o momento das assinaturas, né? De demonstrar que realmente tudo isso que ia para frente ia acontecer e sempre ia estar Hashem conosco em todas as gerações, né? Muito bom, é isso mesmo. Outra parte interessante, já vamos finalizar, já vamos chamar eu para o Kiddush. Mas só um pouquinho sobre a Haftarah, que fala de um momento também que foi... Às vezes a pessoa pode até imaginar que o profeta fez uma prova de Deus, mas na verdade não foi. Na verdade ali o profeta quis provar para os adoradores de Baal que realmente existia um Deus verdadeiro, né? E que não era o Baal, né? E que não era o Baal. Então, quando ele fez aquela prova, Hashem não pediu para ele fazer aquela prova, para ele pedir para fazer aqueles 2 holocaustos, para matar o animal e colocar naquele holocausto e pedir para mandar fogo. Isso foi algo, como a mesa estava comentando, foi algo que estava dentro dele, dentro do profeta. A confiança. A confiança, né, que o profeta tinha na existência de Hashem e no poder de Hashem. Por conta disso, ele teve a hombridade de chegar aos profetas de Baal e dizer, olha, façam então um holocausto para vocês e invoque o seu Deus. E eu farei um holocausto para o meu Deus e vou invocar o meu Deus. Aquilo que responder, esse é o Deus que existe e esse é o Deus verdadeiro, né? Sim. Sim. Quer falar no microfone? Luísa, fala no microfone. Luísa estava falando que Hashem fala em que ele não precisa de holocausto, ele nunca pediu isso, né? Na verdade, esse holocausto que o profeta fez aqui com os profetas de Baal foi para provar para os adoradores de Baal que eles estavam errados. Que eles estavam errados e que o Deus que eles estavam servindo, que estavam defendendo, não era Deus de verdade, né? Era um ídolo que não tinha poder para fazer nada, né? E quando ele deixou eles pedirem, invocaram pelo seu Deus, eles se retalhavam e passou, e virou o meio-dia e nada acontecia. Então ele falou, agora chega, agora vocês esperem que eu vou fazer a minha parte e vou chamar o meu Deus. E quando ele clamou por Deus
disse a Hashem, mostra que tu és Deus, né, diante dos profetas de Baal. O fogo veio e queimou. Então, está aprovado, né? E naquele momento todos reconheceram a existência de Deus. De que forma? Pelo que ele fez, né? Pelas costas, pelo que ele fez, pelo que ele deixou registrado, né?